Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Hamilton e estou aqui para falar com você sobre a avaliação de múltipla escolha, a famosa prova com respostas em formato de testes. Meu objetivo nesse vídeo é apresentar dicas para melhorar o seu desempenho nesse tipo de avaliação. Você deve estar se perguntando por que eu preciso assistir esse vídeo. Eu já faço provas há bastante tempo nesse formato. Para responder essa questão, eu peço que não se prenda a uma resposta só. Escute, por favor, essa historinha curta que eu vou contar agora no formato de fábula. Há muito tempo atrás, viviam numa floresta um gato e uma onça, que resolveram fazer um acordo. A onça se comprometia a nunca mais caçar o gato e seus filhotes. Em troca, o gato ensinaria a onça a saltar das mais variadas formas possíveis. A onça queria, assim, se tornar a maior caçadora de toda a floresta. Foi feito dessa forma. Durante semanas, o gato ensinou à onça inúmeros tipos de pulo. De frente, de costas, fazendo acrobacias, até o dia em que ela recebeu a notícia. Disse o gato: "Pronto, te ensinei tudo o que eu sabia, cumpri minha parte no acordo." Foi a ocasião em que a onça pulou sobre o gato, tentando capturá-lo como a sua primeira caça dessa nova fase. O gato, porém, dando um salto acrobático digno dos campeões olímpicos, pulou para um galho próximo de uma árvore. A onça, desapontada com o antigo professor, reclamou. "Compadre gato", disse ela, "esse salto você não me ensinou." O gato lhe respondeu: "Amiga, este é o pulo do gato." Meus amigos, nesse vídeo, diferente do gato da história, eu pretendo ensinar a vocês não um único salto, mas vários pulos do gato. Pulos do gato para resolver questões em formato de teste, que hoje são verdadeiras provas onça, prontas para devorar os que não estiverem preparados. Mas fique certo de uma coisa antes da gente começar. Uma prova em formato teste não é nem mais fácil nem mais difícil do que as avaliações que requerem provas por escrito. Ela é apenas diferente. Como em qualquer avaliação, podemos melhorar nosso desempenho com algumas sugestões simples, e é isso que eu pretendo apresentar a vocês. Peço que assista esse vídeo com atenção e que siga essas orientações. Tenho certeza que essas dicas que eu vou ensinar serão muito úteis e te farão melhorar em performance nas avaliações. Vamos começar? Prova de múltipla escolha, obtendo melhores resultados em prova tipo teste. Orientações do professor Hamilton, que sou eu. A ideia fundamental, então, nessa atividade, pessoal, é tentar, de alguma maneira, trabalhar com a questão de como fazer essa prova teste com mais qualidade. Eu começaria dizendo só isso. Não há um milagre possível. A gente tem que partir de alguma coisa. Estudo com qualidade é uma coisa indispensável para qualquer tipo de prova. Seja teste, seja uma condição de uma prova que requeira a condição das respostas por escrito. Sendo assim, prepare-se. Deixe a condição do seu estudo ser o ponto de partida para qualquer avaliação. Mas vamos às dicas, então, do que a gente pode dizer sobre a prova teste. Dica número 1. Importantíssima. Leia com atenção. Vamos pensar que esse quadro abaixo, que nós temos essas frases, esse pequeno texto, é, na verdade, a alternativa A de uma questão teste qualquer. Eu estou dando tempo para vocês de 15 segundos para que você leia com atenção o que aparece nesse quadro. Ok? Então vamos começar. Pronto? Conseguiu ler tudo? Não? Isso não é problema. Repare que o início da frase do texto abaixo começa com "era meia-noite e quase 10 horas". Isso é praticamente impossível. Já há um erro. Se isso fosse uma alternativa de uma questão teste, ela já estaria errado aí. Não é necessário ler o restante. Você percebe que o texto é formado por uma série de erros, série de precisões. E isso, teoricamente, não é o objetivo de uma prova teste. O objetivo é você encontrar um erro. Achei na alternativa A esse erro, eu posso parar já por aí. Portanto, como diz aí abaixo, não tenha preguiça, leia com atenção as alternativas, com muita atenção. Achou algum erro? Passe imediatamente para a outra alternativa. Não perca tempo. Os segundos que você ganha numa questão teste, nessa leitura, faz com que você tenha mais tempo ao longo de toda a prova. Segunda dica. Antes de começar a responder, leia as perguntas. Apenas as perguntas de todas as questões da prova. Para que isso? Bom, fundamentalmente para você conseguir poupar tempo também. Então, a ideia é de você saber por onde você vai começar essa prova. Uma prova de múltipla escolha normalmente apresenta o que nós chamamos de questões fáceis, questões médias e questões difíceis em todas as disciplinas da prova, supondo uma avaliação com várias disciplinas na condição do dia. O que é uma questão fácil? Fácil é aquela questão que você sabe fazer, é rápida de responder também ao mesmo tempo. É bater o olho na pergunta e saber qual é a resposta
mesmo sem procurar pelas alternativas. Média é aquela que você sabe responder, mas que vai implicar em alguma demora na condição da resolução. Pode ser uma conta, pode ser uma leitura um pouco mais detalhada de um enunciado, de alguma forma assim. A difícil é aquela famosa do estou em dúvida, não sei nem por onde começar, ou então aquela que você talvez, por um descuido, não tivesse tido atenção na condição da leitura do seu estudo, certo? Olha, a ideia qual que é, nesse caso? Tente fazer isso. Comece a responder todas as questões fáceis. Terminado esse processo das fáceis, passe para as médias e finalmente para as difíceis. Ao fazer isso, há uma tendência de você conseguir, se você tiver respondido com atenção, as questões fáceis e médias, mais ou menos 70% a 80% da prova. Então, a condição das difíceis de todas as disciplinas vão ficar para o final. Essas é o que a gente chamaria de lucro. Então, se a gente conseguir acertar a questão fácil e a questão média de uma avaliação, uma, duas, quantas forem aí nesse caso, nós temos grande chance de conseguir um resultado positivo nessa avaliação. Terceira dica também importante. Se houver mais de uma disciplina na prova, evite responder disciplina por disciplina. Pessoal, há uma quantidade imensa de alunos que eu encontro até hoje, quando a gente faz uma prova de formato teste, que quando nos deparam no corredor, falam assim, professor, você não sabe a desgraça que aconteceu. Eu estava respondendo a prova de matemática, e eu fui super bem, eu acertei todas, eu fiz a prova de cabo a rabo, tinha questão que, olha, até Einstein não ia saber fazer, porque Einstein não era bom em matemática mesmo, mas eu consegui. Agora, professor de história, olha, ficou por fim. Eu tinha 20 minutos para acabar a prova e tinham 10 questões. Olha, eu comecei a fazer a primeira, aí comecei a me embananar, na segunda, chegou na terceira, nem tinha mais tempo para responder. Eu chutei o resto e acabei fechando o gabarito. Olha, esse é o grande problema da prova de resolução disciplina por disciplina. Sempre nós temos a nossa disciplina favorita, aquela que a gente sabe mais, aquela que a gente gasta mais tempo para tentar conseguir aquele 10 estrelinha na prova. Numa avaliação teste, isso é muito complicado de fazer. Vale a pena você pensar na seguinte situação. Você ter o trabalho de responder as fáceis de todas as disciplinas, as médias de todas as disciplinas. Se você somar isso no desempenho final, pensando numa situação de simulado, pensando numa questão do vestibular, talvez, a questão do desempenho vai fazer com que isso implique em melhores resultados, com certeza. Você vai ter uma somatória melhor. Você vai conseguir as fáceis, talvez, de todas as matérias, e não apenas daquelas que você começou por uma preferência sua, certo? Então, como está aí no nosso slide, a melhor maneira de você gastar tempo é você privilegiar esse tipo de critério, deixando as difíceis para o final. Quarta dica, importantíssimo. Ao ler alternativas muito longas, divida as frases e leia frase por frase com atenção. Olha, eu coloquei um exemplo aqui de uma questão de história ligada à Segunda Guerra Mundial que você vê agora no slide. Olha, o enunciado fala sobre a questão da guerra no Pacífico, que envolve os Estados Unidos contra os japoneses. Para quem já estudou esse assunto, é uma coisa assim relativamente tranquila achar a resposta nesse emaranhado de frases desconexas que nós temos aí abaixo. São alternativas de 3 linhas em média. Então, a grande dificuldade de uma prova desse formato é que o aluno acaba se cansando ao ler alternativas desse tipo. Lembre-se que você não vai ter uma só. Você vai ter várias questões que são longas. E essa questão que a gente normalmente até bate o olho e fala assim, difícil, vou pular. Agora, se você for ver a pergunta dessa questão, aparece apenas a linha final, que é, em termos de negrito, na última linha da frase inicial. Sobre os conflitos no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que. Então tem que ser alguma coisa que se refira à Segunda Guerra Mundial, Pacífico. Olha, o que foi dado como exemplo eu fiz no formato do slide. Nós temos uma parte das frases em vermelho e outras em preto. Lendo trecho a trecho. Vamos pegar apenas a alternativa A. Demonstram a instabilidade política do Pacífico e do Sudeste Asiático. Para quem estudou sabe que isso daí é um fato. A condição do desequilíbrio de poder no Pacífico, principalmente Estados Unidos e Japão, motivou o confronto desse país. Então até aí a frase está correta. Antes dominados principalmente por França e Inglaterra? Sim. França e Inglaterra é um país que tinha muitas colônias nessa região. Então até aí também o enunciado está correto. Alternativa. A outra, e alvo durante a guerra de interesses norte-americanos e japoneses. O professor também bate. Então essas 3 frases que nós lemos conferem, as 3 são corretas e, portanto, a alternativa A está correta. Se eu fosse fazer o mesmo com as demais alternativas, eu poderia pausadamente verificar onde se encontram os erros de frase a frase. Vamos pegar, por exemplo, a letra C. Desembocam na explosão de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O professor, é o contrário. Nós estamos falando de dezembro de 41.
As bombas atômicas foram lançadas no final da guerra, em 45. Sendo assim, a frase já começa errada. Preciso ler o resto? Não, você já poupou tempo aí. Está cortando a alternativa de uma forma de ler mais rápido e conseguir um desempenho mais satisfatório, já eliminando o que está incorreto. Supondo que não fosse a letra A que nós já determinamos, as demais letras que você fosse ler a partir daí estariam mais ou menos desse contexto. Dica 5. Faça essa prova a lápis. E, se necessário, no gabarito, ao final da prova, você vai preencher a tinta. Por que fazer a lápis? Olha, eu tinha uma colega aqui do colégio do Salvador, a professora Lisa Faber, que dizia que o aluno tinha uma dificuldade muito grande quando lidava com caneta nas aulas de arte. Ela era professora de arte. Ela usava até um termo italiano, assim, ó, volta e meia, esse trabalho saiu um sporcaccio. O que vem assim? Saiu aquele trabalho bagunçado, mal escrito, ou às vezes até que tinha algum tipo de tinta que impedia você ver o restante. Mas lembre-se que uma prova-teste, ele vai ter um espaço limitado para você escrever. E nessa condição, às vezes até o papel é aquele papel que absorve tinta. Muitas vezes, ao fazer uso de tinta nessa situação, você acaba perdendo essa questão de clareza no que você está fazendo. Se você for fazer a prova a lápis, perceba que há uma grande chance de você apagar essa prova de uma forma muito mais interessante. Você vai ter como conseguir ler com mais clareza. Faça então as suas anotações a lápis. Tem uma lapiseira à mão, um lápis bem apontado, que você possa utilizar na prova. Normalmente isso não é problema. Uma reguinha também às vezes ajuda, para a gente não perder a linha da forma como está, ou até para passar o gabarito dessa prova depois, mais tarde. Certo? É uma tática também bastante inteligente, quando a gente pega o gabarito e já assinala a lápis um pontinho de leve no gabarito, evitar perder a condição da própria linha durante a prova. Né? Então, no passar esse gabarito, se já tiver assinalado qual é a resposta que você tem certeza que já está, você poupa tempo no final também. Tá bom? Dica 6. Se você percebeu que com certeza existe algo incorreto em uma alternativa, pelo amor de Deus, risque eliminando. Então, aquela coisa assim da gente estar lendo uma questão na prova, bonita, legal, e você vê como mostra aí a imagem, um pino quadrado tentando ser colocado num buraco redondo. Olha, nós temos a mania de tentar fazer isso em qualquer coisa da nossa vida. E em prova-teste também. A gente acha que a resposta é bonita, é legal, mas se está errado, está errado. Não importa se é uma palavra só, se é algo que você diz assim, que é uma coisa muito pequena. Perde-se tempo demais lendo coisa errada. Então é a coisa assim da gente ler uma vez, ler duas, ler 5, ler 10, e você começar a imaginar que o errado vira certo. Certo? Então, se você leu uma vez e percebeu que essa alternativa está incorreta, por favor, elimine a alternativa e vamos tocando a bola para frente. Siga o jogo. Dica 7. Talvez a mais difícil de todas que eu vou te dar. Evite se desconcentrar. A prova-teste é campeã mundial de conseguir fazer com que o aluno voe durante a prova. É aquela coisa de você estar concentrado nos primeiros 10, 15, 20 minutos da prova, de repente a gente começa a sonhar com o que a gente vai fazer em casa, com o amigo que conversou, com o celular que a gente vai atender daqui a pouco, ver as mensagens que estão gravadas, e a gente começa a voar. É o momento em que, na situação real de uma prova-teste, a dificuldade aumenta demais. Porque às vezes você está no meio de um texto, de uma pergunta, e de repente você perdeu esse conteúdo. Vai ter que voltar tudo de novo e tentar lembrar de onde você parou. Então, imagine uma situação que quase parece uma situação de um programa infantil, mas é bem sério. Faça de conta que no seu ombro direito vai ter uma criatura, sua consciência, que vai estar berrando no seu ouvido. Presta atenção, acorda. É hora que você vai ter que dar uma voltada o mais rápido possível e tentar colocar o pé no chão. Por isso que muita gente costuma trazer, às vezes, assim, água, um chocolate, alguma coisa, para dar uma aliviada entre uma questão e outra. Mas durante as perguntas, principalmente, evite viajar. Você vai perder muito tempo na questão de tentar reescrever ou refazer o raciocínio que você tinha naquela questão. Então, é uma coisa importante, mais do que uma prova de condição dissertativa. Na prova dissertativa, você sabe de onde você parou na pergunta. Eu estava escrevendo até uma determinada altura a sua resposta, de repente deu a desconcentrada, mas ao voltar, você já percebe de onde você parou. Na questão teste, isso é muito mais complicado. Próxima dica. Muito cuidado com questões onde se perde. Não, exceto, apenas. Olha, eu fiz a brincadeira aqui dos cachorrinhos na imagem, para gente tentar fazer um exercício bem rápido, só uma questão da gente imaginar como é que seria a questão de uma pergunta que surgisse a partir dos 3. Imagine que fosse a questão. Os cachorrinhos marrons filhotinhos estão sob o banco da praça, perto das flores. Todos os cachorrinhos estão com as patinhas sob o banco, exceto, fácil de ver a resposta. Todos os cachorrinhos estão com as patinhas sobre os bancos da praça, exceto da esquerda, e estão
todos eles de olhos abertos, menos não podemos considerar. Olha, esse tipo de frase é muito importante a gente lançar. Quando aparece se não, exceto, o raciocínio é o oposto do que se faz numa condição normal de prova. Você não quer a resposta certa, você quer a errada, por assim dizer. Tem 4 ou 3 ou quantas forem corretas, e tem uma que você vai perceber que há alguma falha, algum erro. São questões normalmente muito simples, mas no embalo, depois de muitas questões teste, há uma tendência da gente omitir isso. Nós lemos muito rápido. Veja o exemplo que nós colocamos aí numa situação do que seria essa exceção, como a gente colocou. Então, para evitar os riscos, veja o nosso exemplo. Observe que é uma questão extremamente simples. Todos os continentes do nosso planeta apresentam regiões com grandes concentrações populacionais, exceto. Bom, se a pessoa começou a ver essa pergunta e parou na metade da leitura, ou quis ler muito rápido, ela foi provavelmente até grandes regiões do mundo, ou então pensou em concentrações populacionais, o exceto no finalzinho da frase como um apêndice. Agora, na verdade, ele é essencial nessa pergunta. Veja que a ideia é qual não tem uma concentração populacional muito grande. E nesse caso, se a gente for pegar por menor densidade populacional, seria a Antártica, certo? Para muitos aí que bateram o olho até metade, é a Europa, é a África, porque tem muita gente, etc, etc. É coisa que faria nós chegarmos naquela situação de prova que a gente brinca que aqui em engenharia o pessoal até coloca de uma forma errada no português, não é eu me odeio, eu se odeio de fazer as coisas da forma como está. Porque eu sabia a pergunta e na hora eu assinalei errada, porque eu não vi o exceto. Então, cuidado com isso. Se for possível você assinalar, grifar essas palavras não, exceto, quando estiverem envolvidas na pergunta, seria uma condição bastante inteligente. Outra dica. Se você assinalou uma resposta, por favor, não apague essa alternativa. Por que isso? Olha, a brincadeira da imagem é uma verdura sem agrotóxico. O pessoal brinca que quem faz uma boa prova teste tem quase que um pacto com o diabo. Uma pessoa que gosta de escrever textos, alternativas, é criativo, gosta de colocar respostas ousadas, coisas que dão dados importantes, impactantes, muitas vezes colocando nome e sobrenome de personagem, dando a dimensão de alguma coisa que você não se lembra, e é porque não tem mesmo. A gente cria uma coisa às vezes do nada. São textos tão bacanas, tão bonitos, parecem certos. Então, quer dizer, você passou 5 minutos, por exemplo, lendo essa questão. Chegou à conclusão que aquela alternativa está errada. Você não leu, você não viu aquilo lá, é uma coisa assim. Mas no ato da gente, às vezes, passar um gabarito, tentar fazer alguma alternativa um pouco mais vibrante, há uma tendência de você fazer o que nós chamamos de simplesmente omitir tudo e achar que o negócio é bonito e você faz a troca pelo bonito. Então, num impulso de segundos, você deixa de lado 5, 10 minutos que você às vezes passou naquela questão e coloca errado. E normalmente, na grande maioria dos casos, você assinalou a resposta errada. É aquela questão que você vai passar a semana sem digerir, vai ficar com ela no estômago, girando para lá e para cá. É aquela história, de novo, na brincadeira do eu se odeio, não existe, mas a gente vai falar no eu se odeio nessa brincadeira por isso. Mas a grande questão fundamental é essa. Não leia novamente a alternativa. Não dê essa chance, não dê essa margem ao azar. Você já definiu ela como errada? Então, mantenha como errada. Bem, vamos então à próxima dica. Não invente a resposta. Ela é uma das alternativas. Observe a questão abaixo, é uma questão bastante simples, que eu vou ler aqui para vocês. É uma questão que, aparentemente, a gente bate o olho na pergunta e já tem a resposta saltando aos olhos. A tabela abaixo representa nas diversas regiões do Brasil a porcentagem de mães que, em 2005, amamentavam seus filhos nos primeiros meses de vida. Aí nós temos os dados das regiões do país, até o 4º mês é um outro índice, e de 9 meses a 1 ano. Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde em 2005. E aí uma explicação abaixo. Ao ingerir o leite materno, a criança adquire anticorpos importantes para que a defenda de doenças típicas da primeira infância. Nesse sentido, aí surge a pergunta, a tabela que mostra em 2005, percentualmente, as crianças brasileiras que estavam mais protegidas dessas doenças eram as da região e aí das alternativas por região. Ah, professor, deve ser a região sudeste. Sem dúvida nenhuma, uma região que tem grande número de crianças, há uma condição de campanha de vacinação, tem uma série de situações que colocariam o aleitamento materno como uma prioridade do Estado. Ah, não, professor, deve ser a região sul do Brasil, que tem uma qualidade de vida muito boa e tudo mais. Perceba que a pergunta pede percentualmente e nos dados da página que nos é dada da pergunta.
Então, se eu for olhar simplesmente a tabela que aparece ali, região norte do Brasil, 85,7%, que tem o aleitamento até o 4º mês. Do 9º mês a 1 ano, 54,8%. Se ele quer a resposta no percentual oferecido pelo Ministério da Saúde, apesar de não ser a região que talvez tenha o maior envolvimento de saúde em relação à questão da sua população, nós temos a região norte como resposta, portanto, alternativa A. Certo? Então, por favor, pessoal, restringe a sua leitura ao enunciado. Não crie uma sexta alternativa que não existe. Mesmo que você saiba muito mais do que está sendo perguntado na prova, não queira tentar desenvolver coisas que não aparecem nas alternativas. Elas têm que estar ali. O seu papel nessa prova é ver o que está certo e o que não está. Não colocar respostas que poderiam ser outras possibilidades na condição da pergunta. Certo? Turma, o que eu tinha falado para vocês era isso. Agradeço muito pela atenção, pela oportunidade de conversar um pouquinho a respeito do que a gente trabalha nesses anos. Peço mesmo que você use esses conselhos para que você faça uma boa prova aí no caso. Agradeço a oportunidade ao Colégio de Minas de Salvador, que é a escola onde eu trabalho, pelo espaço na condição da confecção desse material que nós estamos postando agora na internet. E também um agradecimento especial à minha colega Camila Lupino Felipe, que é a pessoa que está me ajudando aqui na montagem desse texto com a qualidade que vocês estão vendo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.